Bom dia, alunos. Para quem não me conhece, sou a professora Rosângela de Ciências, da Escola Geraldo Alckmin, Potim. E hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente dos nossos temas semanais. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tecnologia na sala de aula, tecnologia nas aulas, né? Vamos deixar as ciências um pouquinho de lado hoje para falar de como a gente pode estudar utilizando a tecnologia, utilizando a internet e todos os meios tecnológicos que estão aí disponíveis. Estamos muito acostumados a esse jeito rotineiro de sala de aula, né? Essa rotina de como estudar na escola, em sala de aula. A matéria é passada na lousa, os resumos passados pelo professor, normalmente a gente registra no caderno. E depois que a matéria é explicada, tiradas as dúvidas, sempre vem uma sequência de atividades, de exercícios para a gente fazer, que pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser com exercício prático ou exercício interpretativo de texto, mas de modo geral, a grande maioria das nossas atividades são feitas no nosso caderno, onde a gente registra, escreve o que o professor quer e ali responde também essa atividade, né? Em seguida, o professor pega essa atividade, corrige, analisa nossas respostas e faz a aplicação da nota, tirando também as dúvidas do aluno ali, caso ele apresente também suas dúvidas ao professor, né? Existe outra maneira de fazer atividades escolares? Sim, existem várias maneiras de fazer. Existe maneira de fazer essas atividades escolares com tecnologia? Sim, também existem essas maneiras. Hoje eu vou apresentar uma delas, né? Chama-se atividade online, né? Atividade feita através de uma página que está hospedada na internet. Isso já é feito já há bastante tempo, mas a gente vê essa prática acontecendo em cursos técnicos, ensino médio às vezes, e na sua grande maioria nas faculdades. Como é que isso funciona? Alguns sites, existem vários, eles são especializados em montagem de questionários que as pessoas recebem através de um link, que é aquele código que a gente clica nele e ele abre uma página da internet. E esse link ali, esses códigos vão abrir uma página cheia de perguntas e no final de você responder, você clica lá em enviar. E aí, tudo que você respondeu daquele questionário de perguntas é enviado para aquela pessoa e assim ele fica sabendo o que você pensa daqueles assuntos que ele perguntou. Isso também pode ser utilizado em sala de aula, através de ferramentas onde você registra a atividade, escreve essa atividade para o aluno. Quando toda essa atividade estiver pronta, vai gerar um link. Esse link é enviado para o aluno. O aluno, ao clicar nele, abre essa página da internet e ele responde lá essa atividade. Novamente ele clica no comando, quando ele termina a atividade, ele clica no comando enviar e a atividade vai para o professor. É uma forma bem diferente, por quê? Porque o aluno não precisa copiar a pergunta, ele também não precisa copiar as respostas. Depois o professor vai poder pegar aquela atividade que foi enviada para o professor, analisar, ele vai ver as respostas, vai poder comparar, dar alguma nota, fazer alguma observação que ele queira fazer para tirar dúvida para o aluno. E o aluno também pode ter uma cópia dessa atividade com as respostas que ele fez, para poder ter um registro e ter um comparativo. Então, por que eu estou falando desse assunto? Por quê? Porque a gente
está passando aí por esse processo da quarentena, né, do coronavírus, e vocês estão fazendo essas atividades de vocês em casa, já de uma maneira interativa, que é uma proposta pedagógica muito diferente, inovadora assim para vocês que não estavam acostumados, diferentes, porém que também não deixa de ser um bom momento para dizer que vocês estão aprendendo como é o processo educacional para quem estuda em faculdades, para quem faz cursos à distância, né? Bem interessante. E essa ferramenta que eu quero falar para vocês hoje, que é o Google Formulário, ela é um dos sites disponibilizado pela Google que a gente pode hospedar nossas atividades e o aluno receber essa atividade através de um link, responder e enviar para a gente. E com isso ele está também otimizando o tempo dele. Lógico que a gente precisa ter a consciência de que eu vou lá clicar, marcar xizinho, marcar na bolinha lá e tchau, e tiver certo ou errado, não estou nem aí. A gente tem que ter o compromisso de responder correto da mesma maneira que a gente tem de responder no caderno de maneira correta. Afinal de contas é uma atividade, né? É uma atividade escolar que é importante para nossa aprendizagem e também funciona como nota. Então, gente, dando prosseguimento, a gente mudou um pouquinho a tela agora para vocês verem, né? Então aqui a gente está com uma tela do WhatsApp aberto, né? Que é como a gente também manda as atividades para vocês. A gente coloca no Facebook, que é a rede social, e também colocamos no grupo, né? Então aqui eu estou dando um exemplo aqui de grupo, né? Com a atividade aqui online marcada através de um link. Isso é um link, né? Todo mundo já sabe como é que é. E a gente vai agora responder essa atividade online para mostrar como é que funciona, né, esse processo. Então, preste atenção. Quando você clicar no link, essa tela vai se abrir. Você vai dar 2 cliques nele. Observe que a tela carregou e com isso já a atividade já está preparada para você responder. Eu coloquei aqui nesse exemplo atividade de ciências, mas poderia ser atividade do professor de história, do professor de português, de artes, de educação, física, né? Qualquer matéria. Veja que tem uma orientação chamada conteúdo. Nessa orientação aqui eu apenas escrevi quais são os assuntos que vão estar nessa atividade. E mais aqui para baixo, vocês estão vendo o quê? Que começa a atividade com identificação do aluno. Então, primeira coisa, nome do aluno. Você vai clicar embaixo, tem uma linhazinha, você vê que já fica marcado o espaço da resposta e você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar o meu aqui. Pode ser que na minha sala tenha mais de uma Rosângela, mais de um Paulo, mais de uma Maria Júlia. Então é bom você colocar seu nome e um sobrenome. Meu nome é Paulo Henrique. Não, Paulo Henrique não é nome e sobrenome. Seu nome você vai colocar Paulo Henrique da Silva. Aí sim, certo? Então vou colocar aqui Rosângela Viana. Terminei de fazer isso, eu não vou dar Enter, não precisa dar Enter. Você vem com o cursor, que se você está respondendo pelo celular é sua tela. Se você está respondendo no computador, você usa o mouse, né? Você vem com o cursor e vai responder essa pergunta aqui. As duas são obrigatórias, gente. Qual a sua sala e turma? Ou seja, o professor precisa saber aonde você está. Qual é a tua sala? Então você vai dizer lá, sexto ano A, sexto B. Não precisa ter essa preocupação se a letra é maiúscula, se a letra é minúscula. Você vai colocar um número da sala
e a letra. Vamos dar um exemplo aqui que eu estou no 7º A. Coloquei o 7, dei um espaçozinho, coloquei um A. Pode ser um A minúsculo ou pode ser um A maiúsculo. Para continuar, você vem aqui com a barrinha de rolagem ou levanta a tela, vai dando um cliquezinho e rapidamente você chega na primeira pergunta, certo? Veja que a pergunta tem um textozinho ligado à pergunta. A partir daqui, eu tenho que ter calma e paciência para responder essas perguntas, certo? Você tem que ler para responder. Não vai adiantar você responder de qualquer jeito. Por quê? Porque isso tem a importância de ser uma atividade para a sua nota, para o seu aprendizado. Então você que já estudou antecipadamente, que já assistiu um vídeo, que já leu a matéria, o PowerPoint, você precisa fazer a coisa com calma, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vejo o texto da pergunta, leio com calma, né? Para falar a respeito de um ser vivo, normalmente utilizamos o nome popular de determinada espécie. O nome popular, no entanto, apresenta variações de uma região para outra, o que pode gerar confusão. Diante disso, os pesquisadores utilizam o nome científico das espécies, que obedece a uma série de regras. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que não representa uma regra para a escrita do nome científico. Ou seja, ele explicou e ele disse o que é que ele queria. Que não representa, ou seja, ele não quer a verdadeira, ele quer aquela que é errada. Então ele está dando 5 alternativas para vocês, 4 é verdadeira e uma está errada, certo? Isso aqui é apenas um exemplo de exercício, tá, gente? Não tem que ficar preocupado aqui se esse assunto é o verdadeiro, certo? É apenas um exemplo de uma planilha que eu já tenho pronta. O que eu vou fazer? Depois que eu li e analisei tudo, eu vou marcar aquela que eu acho errado. Clica na bolinha e veja que ela ficou marcada de roxo. Às vezes aparece o vermelho, às vezes aparece o azul, às vezes aparece o preto. Mas isso você marcou a sua resposta, certo? O que é que eu vou fazer agora? Seguir para a pergunta seguinte. Então, né, gente? Voltando para a pergunta seguinte, o que é que eu vou fazer? Basta novamente andar com o cursor para baixo ou subir a tela do meu computador, do meu celular. Cheguei na próxima pergunta. Escreva uma semelhança e uma diferença entre os reinos animal e vegetal. Semelhança, lembra, é aquilo que tem em um e tem no outro. E diferença é o que tem em um e não tem no outro e vice-versa. Essa é uma resposta simples. Eu venho aqui e marco a resposta. Reino animal possui locomoção. É uma característica presente no reino animal. Os animais se locomovem. E no reino vegetal apresenta raízes e folhas. Acabou. Você não precisa mais, porque é uma resposta simples. Ele foi bem curto, direto. Veja que ele abriu espaço para 2 linhas. Tranquilo. Vou para a pergunta seguinte. Cite 3 regras que Linneu representou para escrever o nome científico do ser vivo. Clico novamente, ficou marcado o espaço da resposta e vou colocar lá. Escrita em itálico.
Marcando o sinal errado, gente. Vamos lá. Binominal. Registro de espécie e família. Acabou minha resposta. Ando com o cursor. Vou para a resposta seguinte. Essa resposta é aquela velha perguntinha que a gente faz. Essa resposta não, perdão. Essa atividade é aquela velha que a gente faz de relacionar colunas. Então eu tenho de um lado a coluna com as informações e na outra eu tenho a outra coluna. Do outro lado eu tenho a outra coluna onde eu tenho que encaixar essas informações. Eu não tenho como escrever dentro dos parênteses, porque aqui é uma imagem da atividade. E a gente sabe que a gente coloca os números entre parênteses. Como é que eu chego nessa resposta? Eu vou anotar no meu caderno ou num bloquinho os números de cima para baixo, né? Vamos supor que lá em cima, o primeiro, você acha que é o 5. Aqui embaixo você acha que é o 2. Aqui você acha que é o 1 e depois você acha que é o 3. Anotou. 5, 2, 1 e 3. Tem 5, 2 e 1 e 3 aqui? Não tem. Então essa resposta não é correta. Você reanalisa a sua pergunta e vem para cá. Ah, eu marquei errado. É 5, 4, 3, 1. Então você vem aqui, marca a sua resposta, segue para a pergunta adiante. E finalmente chegamos na pergunta 9. Se te dê uma breve explicação sobre 3 hipóteses sobre a origem da vida. Então, essa é uma pergunta que você não vai marcar X, mas você tem que explicar. Então, explicar significa o quê? Escrever. Escrever sobre o que ele pede. Então, supondo que você está escrevendo aqui, eu acredito que a vida se originou veja que ele abriu mais de uma linha e você vai escrevendo o que você pensa, né? E assim vai do mesmo jeito, né? Quanto mais você tiver texto para abrir, mais ele vai abrindo linha, certo? Bom, realizei todas as minhas questões. Estou na dúvida se eu deixei alguma coisa em branco. Clica no seu cursor e vai subindo devagarzinho. Vê se você não deixou de marcar nenhuma alternativa. Né? Apagaram, mas eu estou marcando tudo de novo, tá? Só para mostrar. Escrevi aqui qualquer coisa para poder a gente não perder mais tempo. Você respondeu todas as suas questões. Finalizou seu exercício, conferiu tudo bonitinho. O que você vai fazer agora? Apertar esse botãozinho aqui e enviar. Às vezes, não é o enviar que aparece, aparece o submeter. Às vezes aparece subscrever.
Mas é tudo a mesma coisa no sentido de enviar a atividade. Quando você clicar aqui, a sua atividade vai ser mandada para o professor e acabou. O professor vai receber suas respostas, vai analisar e vai dar a sua nota, né? E a partir dali ele vai dizer para você, olha, você errou aqui, você errou ali, você precisa fazer essa revisão, ou vamos revisar o assunto, tirar suas dúvidas, certo? Então vamos finalizar aqui a nossa atividade para ver como é que aparece na tela. Cliquei em enviar. Não tinha respondido a pergunta aqui, que você vê que é obrigatório, tá vendo que a atividade não vai se você não responder. Né? Tá vendo que é obrigatório. Fiz de propósito aqui para poder vocês verem. Ok, tá tudo preenchido. Enviar. E ele mostra para você, sua resposta foi registrada. O que é que ele quer dizer com isso? Já foi enviada. Só que não vai aparecer para você enviar outra resposta. Depois que você finalizou a atividade, não responde novamente. Ok? Então, gente, essa foi a nossa atividade de Google Formulário, de atividade online, para que vocês se acostumem com essa ferramenta, e nas semanas seguintes nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas utilizando um pouquinho dessa ferramenta para a gente ir se acostumando e dar uma nova cara para as nossas atividades, uma nova aparência, uma atividade dinâmica, que vocês também não se sintam entediados de copiar e participem mais das nossas atividades durante todo esse momento que estamos em aula virtual. Falou? Um bom dia para vocês, uma boa semana. Bye bye, se cuidem, fiquem em casa, não saia de casa.